Olá, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui na cidade de Goiânia. Viemos passar aqui pelo menos uma meia semana para rever a família e já estaremos de volta logo na próxima terça-feira ao Vitrine do Lago. Vocês viram na abertura da lição 5 a franca expansão dos irmãos que estão se agregando às margens do lago, no condomínio Vitrine do Lago. Um condomínio que tem sido preparado para receber o povo de Deus. Já explicamos o nosso projeto, que metade da propriedade está preparada para receber os humildes do Senhor. Quando a crise desencadear, estaremos cadastrando as famílias. Cadastrou o que cabe, acabou, encerrou. E na área loteada, que hoje estamos disponibilizando para os irmãos que têm condição de adquirir as suas propriedades, para que possa então fazer parte da família Vitrine do Lago. Será sempre um enorme prazer tê-los como membro desta família. Estamos com a equipe em campo, trabalhando com o EPS, o nome técnico então do isopor, fazendo casas realmente fresquinhas, sai mais barato que a alvenaria, e numa conclusão rápida. Aqueles que realmente estão interessados, é só entrar em contato conosco para que possamos estarmos de fato nos preparando para vivermos uma vida no campo e num lugar de tirar o fôlego de tanta beleza, preservação e sossego, e que possamos, pela graça de Deus, aguardar Jesus voltar da lei. Um forte abraço a todos. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Para mim sempre é uma grande alegria revê-los através de mais um estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria, antes de iniciarmos esse estudo, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por este momento tão oportuno em nossa vida, de poder estudar a Tua Palavra e poder buscar o sustento para a nossa fé. Dirige as nossas vidas, Senhor, como tens dirigido até hoje, mas nos revestindo da blindagem necessária da nossa fé em Ti, para que possamos sermos vitoriosos em todas as nossas decisões e em todas as nossas atividades. Te pedimos essas bênçãos e te agradecemos, não por merecer, mas em nome de Jesus. Amém. A descendência de Abraão, a lição de número 6. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. Para mim esse texto é um texto-chave da era do cristianismo, na palavra de Deus, mostrando a coluna dorsal da aliança de Deus com seu povo, aonde Pedro usou essa linguagem inspirada pelo Espírito Santo, chamando de geração eleita, que entendemos, obviamente, por raça eleita. Sabemos que Deus criou uma raça pura, eterna, para jamais conhecer pranto, dor ou morte. Mas Deus criou seres livres, que infelizmente um dia decidiram pecar. E Deus, em seu infinito amor e misericórdia, lançou um projeto de recuperar esses mortais que decidiram pecar. Esse plano se chama o plano da redenção. E os que aceitam esse plano são pessoas que obviamente deixam as trevas e aceitam a luz da palavra, a luz da verdade, a luz do próprio Deus. Ou seja, são pessoas que deixam o caminho das trevas e vêm para a luz, então são convertidos. O convertido não é aquele que sai de uma religião e vai para outra.
É aquele que deixa o caminho das trevas e procura andar no caminho da luz, mesmo sabendo que ele vai tropeçar daqui ou dali, porque ele é um mortal, ele não vai deixar de ser um mortal, enquanto ele não for resgatado definitivamente e voltar a fazer parte de uma raça pura. Mas então falamos de raça pura, falamos da raça eleita, que é o convertido, então ficou qual? Raça caída. É aquele que optou em pecar e não quer sair do pecado. Não quer sair das trevas, quer continuar mergulhado nas trevas. É o raça caída. Raça caída, nenhum vai herdar o reino de Deus. Raça caída, ele é ignorante voluntário. Ele quer desse jeito. Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Julga de acordo com a luz que alguém recebeu. Agora, essa questão dele optar voluntariamente em continuar nas trevas, não. Esse, infelizmente, ele vai ter o período de vida dele tem aqui, que ele recebeu, de acordo com as suas escolhas, mas é só isso e nada mais. Agora, aquele que caiu, como eu e você um dia, fomos raça caída e nos tornamos raça eleita, porque escolhemos lutar contra as trevas, lutar contra as tendências pecaminosas que nos rodeiam o tempo todo em nossas vidas, essa decisão de sermos lutadores nos faz guerreiros, membros do exército de Deus aqui na terra. E Deus nos ajuda, nos auxilia e nos guia. Essa é a descendência de Abraão que nós estaremos observando numa linguagem mais clara e mais moderna aos olhos das Escrituras Sagradas, mesmo tendo sido escrita há mais de 2000 anos atrás. Segundo tema, escolhidos entre todos os povos. Aqui então o conteúdo passa a aprofundar nos detalhes desse tema. Observando Deuteronômio capítulo 7, verso 6, olha o que já diz lá. Porque vocês são um povo santo para o Senhor seu Deus. O Senhor seu Deus os escolheu para que de todos os povos que há sobre a terra, vocês fossem um povo próprio. Irmãos, isso é muito interessante. Já lá no livro de Deuteronômio, escrito há 1500 anos antes de Cristo, aonde o Espírito Santo apresenta através do profeta Moisés um destaque tão importante já sobre esse povo eleito, essa raça eleita, esse povo escolhido. Sempre Deus procurou recuperar esses que um dia caíram, desde os primeiros que pecaram no universo. Deus tentou recuperar todos e continua tentando até hoje, através do seu amor e da sua misericórdia, lançando projetos de vida importantes, suficientes para poder atrair, constranger as pessoas na sua vida de pecado, para que elas entendam a vida de amor e misericórdia do eterno Deus, que deu o seu único da espécie para resgatar a mim e a você. Aqui, já em Deuteronômio, veja, ele querendo separar um povo diferente, para ser propriedade exclusiva de Deus, voltar a fazer parte desse projeto original da criação. Isso é muito importante. Por que que Israel foi escolhido por Yahweh? Por quê? Irmãos, eles não eram um povo de cultura expressa. Não tinha muita coisa voltada para uma grande cultura. Não tinha grande prestígio, não eram guerreiros. Por que então Deus escolheu um povo tão simples? Deus é o Criador. Ele conhece o DNA, a genética. Esse povo, escolhido por Ele, apesar das aparências diante de outras culturas, criadas também por Deus e desenvolvidas pela história, a partir da história da criação e principalmente a história do pecado, em se tratando, nem se fala aqui do planeta Terra, esse povo tinha algo especial que Deus chamou. Basta olhar para Abraão e as suas decisões e a sua forma de apego com Deus, por ter sido inclusive chamado de pai da fé. Tinha algo especial no apego e a adoração para com o verdadeiro Deus, com decisões determinadas, focadas em prosseguir na luz, em prosseguir na jornada contra as trevas, sendo vitoriosos pelo apoio e direção de Deus. A palavra religião quer dizer religação.
Nós já somos ligados com Deus, todos que nascem, pelo fôlego da vida. Mas religar-se é algo diferente. Mostrar o verdadeiro sentido desse fôlego, dessa vida, expressando em nossas escolhas e comportamento que nós entendemos o que é uma vida comum e o que é uma vida incomum, que é a vida eterna. O que é a vida no seu sentido simples e o que é a vida no seu sentido absoluto. Entender isso faz muita diferença. E esse povo tinha esse DNA que conseguia expressar isso, mesmo tendo tido a história que teve durante toda a sua existência e até os nossos dias. O que aconteceu com Israel antigo continua acontecendo com Israel moderno. Numa grande maioria, as pessoas não conseguem se manterem, não conseguem se conectarem, não conseguem se firmarem na verdade. Mas a genética está aí, desde o Israel antigo até hoje, Deus selecionando pessoas como eu e você, observando a palavra de Deus, que continuamos observando a verdade, continuamos conectados com Ele e Sua palavra. E nada nos abala, nem para a direita e nem para a esquerda. Nada tira o nosso foco de fazermos parte realmente desse projeto original de Deus, que Ele nos convidou um dia e continua nos convidando. E para isso, deixou uma história muito marcante na história do universo, a história do Calvário. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. No terceiro tema, o acordo sobre a terra. Aqui nós temos Gênesis capítulo 35, o verso 12. Irmãos, é algo muito importante que nessa aliança foi tratado uma série de prós e contras. Uma série de deveres de ambas as partes do contrato, dessa aliança, do qual Deus nunca faltou da parte dele e, lamentavelmente, o lado mortal faltou demais. E a partir do momento que houve quebra de contrato por um lado, todo contrato tem multas. Se quebra o contrato, vem a multa, vem o preço. E isso aconteceu. E infelizmente, essa terra física desse Israel, diríamos que houve um domínio relativo, um usufruto relativo entre os dias de Davi e principalmente de Salomão, que alcançou o apogeu da estruturação econômica, social e administrativa dessa terra. Uma influência incrível por toda a cultura conhecida daquela época. Mas após a morte de Salomão, o desastre já foi iminente. 10 tribos seguiu um servo, Jeroboão. 2 tribos, Benjamim e Judá, seguiu a Roboão, filho de Salomão. O reino foi dividido. A capital, que era em Jerusalém, ficou então com os conhecidos judeus, e os israelitas, as 10 tribos do norte, conhecida por Israel, estabeleceram a capital em Samaria. E aí começou um processo de inimizade tremendo, que todo mundo conhece a história ao longo da vida dessas duas nações. E o pior, em ambas as nações prosseguiram com as apostasias e com as quebras de contrato desta aliança estabelecida já com os ancestrais. E consequentemente, o que resta agora é raça eleita, e ao invés dessa terra física aqui, que ainda infelizmente acabou se tornando um caldeirão fervendo de conflitos na história do Oriente Médio, mas continua sendo o alvo da cidade santa que vai descer um dia, vai descer naquele lugar, no Monte das Oliveiras. Zacarias 14, deixa bem claro que esse Monte das Oliveiras que tem lá hoje vai partir no meio, metade vai em direção ao Oriente, metade em direção ao Ocidente, se tornará um grande vale, e a cidade santa, aquela cidade que Cristo foi preparar lugar para mim e para você, que ele comentou no Evangelho de João capítulo 14, de 1 a 3, aquela cidade vai descer ali. E essa cidade, essa, que está lá no céu, lá eu e você moraremos um dia. Mas essa que está aqui, infelizmente,
ficou perdida pelas quebras de contrato estabelecida por ambas as partes e quebrada da parte dos mortais, que somos todos nós. E não adianta culpar o antigo povo de Deus, porque o moderno continua quebrando a mesma coisa, como indivíduo e às vezes até como igreja. Daqui e dali, igrejas tomam decisões que não favorecem ou não se encaixam com as orientações reais do plano original de Deus de evangelizar todo o povo, tribo e língua. Ao mexermos nessas prioridades, são maneiras de continuar abalando esse contrato que já está tão quebrado e abalado. Mas a graça de Cristo nos basta. E Ele tem buscado manter esse contato ativo, nos mantendo religados, como o antigo Israel tinha esse propósito de ensinar para o mundo uma religação plena, uma forma de religião, ou seja, uma forma de ideia que mostra que nós podemos estar religados com o Criador. E principalmente nos preparar e preparar outros para a breve volta do Senhor, para nos reencaixar no projeto original de Deus, no plano que nos tornará membros da raça pura de novo. Mas somente fazendo parte da raça eleita, receberemos esse privilégio que nos blinda hoje disso, o escudo de Deus, que nos protege, continua nos guiando e nos levando ao pódio da vitória em Cristo Jesus. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. No quarto tema, Israel e a aliança. Irmãos, observe o que diz Jeremias, capítulo 11, verso 8. Mas eles não quiseram ouvir, nem atenderam. Ao contrário, andaram cada um segundo a dureza do seu coração maligno. Por isso fiz cair sobre eles as ameaças desta aliança, a qual lhes ordenei que cumprissem, mas eles não cumpriram. Aqui está exatamente aprofundando naquilo que comentamos anteriormente, que o Senhor havia dito que traria sobre eles todas as ameaças dessa aliança, quebra de contrato. E aí o preço veio, a conta chegou, e agora não foi fácil. Passaram por diversos cativeiros, e como se não bastasse, a sua cidade tão preciosa foi destruída. Foi destruída por Nabucodonosor, depois foi destruída pelo Império Romano, foi reconstruída com feições romanas. O nome de Jerusalém foi mudado para Hélia Capitolina, o nome romano. Os judeus foram proibidos de entrar dentro dela durante muitos e muitos anos. Foi muito sofrida a história de Jerusalém, irmãos. A história de um povo que foi preparado para receber o Messias e apresentar para o mundo uma forma de religação diferente, de religião diferente. Infelizmente o Messias chegou, veio para que eram seus e os seus não o quiseram. Isso custou muito caro. E agora o Israel espiritual é levantado dentre todas as nações, como foi comentado no texto de abertura da lição, daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, pessoas que estavam hibernadas há anos e anos nas trevas, não fazia parte desse povo escolhido, então é convidado a vir fazer parte de maneira nunca antes convidada. E agora todo membro do planeta Terra pode fazer parte desse povo e tentar restabelecer essa convivência através do Calvário numa aliança moderna que conhecemos em Evangelho de João, capítulo 4, verso 23, que a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E o Pai procura a tais que assim o adorem. Então, esse é o porquê. Porque o Pai está procurando pessoas como eu e você, que o adorem em espírito e em verdade, e que nada abala a nossa fé, o nosso foco em direção à salvação oferecida de graça por Deus, para mim e para você e para todos aqueles que nos servem. Do mesmo jeito que houve prejuízos na quebra da aliança com o antigo Israel, com o moderno Israel não é diferente, mesmo como indivíduo. Nós fazemos um compromisso com Deus, de andar com Deus, e depois viramos as costas, aquele que pega no arado e olha para trás não é digno do reino dos céus. Não podemos olhar para trás não, meus irmãos.
é pegar e olhar para frente e firme, porque Jesus está perto de voltar, mais do que nunca. No quinto tema, o remanescente. Aqui então evidencia mais do que nunca 1 Pedro 2,9, a história da raça eleita. Tudo que Isaías 4,3, Miqueias 4,6 e 7 e Sofonias 3,12 e 13 comenta, se encaixa com esse perímetro explicativo da raça eleita, do povo escolhido de Deus, de um povo selecionado. Todos esses textos se alinham perfeitamente com o Evangelho de João, capítulo 10, verso 27 e 28, que ele comenta que minhas ovelhas me conhecem e eu as conheço. E outro detalhe que ele comenta aqui, muito importante: ninguém, nada, jamais as arrebatará das minhas mãos. Meus irmãos, que coisa mais linda isso. O remanescente é muito especial, meus amados. Eles são glorificados pelo resultado do Calvário, irmãos. Pela ressurreição de Cristo. Nós nos tornamos novas criaturas, por isso que ele diz que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Esse remanescente, esse que tem esse foco de não abrir mão dessa relação com Deus e com o semelhante, esse faz parte do braseiro divino, luz do mundo e sal da terra, ensinando as pessoas a encontrar o verdadeiro tempero da vida. Por isso que no sexto tema, o Israel espiritual. Analisando Gálatas então 3, de 26 a 29, aonde em detalhes nós temos aqui os filhos de Abraão pela fé, os filhos da promessa, modernos, herdeiros com Abraão e com Cristo. Jamais, meu amado irmão, minha amada irmã, deveríamos abrir mão desta condição maravilhosa que a própria Bíblia nos lapida, nos posicionando numa posição tão nobre, como filhos e filhas de Deus, herdeiros com Abraão, herdeiros com Cristo. Meus amados, estar focado nesse projeto do plano da redenção, desse foco de não abrir mão da nossa fé, de não abrir mão da nossa decisão de fazer parte em espírito e em verdade, de forma literal, desses que serão redimidos, voltarão a fazer parte de uma raça pura do projeto original de Deus, é tudo de mais importante em nossas vidas. Não tem nada mais importante que isso. Qualquer outro assunto é resto. O foco é a palavra salvação, que se resume em voltar a fazer parte do projeto original de Deus. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. No sétimo tema, somos iguais. Eu queria citar um texto aqui de Profetas e Reis, página 369 e 370, que diz o seguinte: Deus não reconhece nenhuma distinção em matéria de nacionalidade ou classe social. Ele é o Criador de toda a humanidade. Pela criação, os seres humanos são membros de uma mesma família e todos são um pela redenção. Cristo veio para demolir o muro de separação, para abrir cada compartimento das cortes do templo, a fim de que cada pessoa pudesse ter livre acesso a Deus. Seu amor é tão amplo, tão profundo, tão pleno, que chega a todos os lugares. Esse amor tira a influência de Satanás, os que foram iludidos por seus enganos, e colocam-os dentro dos limites do trono de Deus, o trono circundado pelo arco-íris da promessa. Em Cristo, não existe diferença entre judeus e não judeus, entre escravos e pessoas livres. Somos iguais, irmãos. Santo Deus, capacita-nos, Senhor, a aceitar a Tua palavra, a verdade expressa nos escritos sagrados e principalmente, Senhor, a vivermos essa verdade. E capacita-nos a ensinar também essa verdade. Que possamos sempre Te adorar em espírito e em verdade. E ter o devido amor, carinho, respeito e dedicação ao semelhante que nos cerca.
que possamos abraçar a missão que tu tem confiado a cada um de nós. E com a tua bênção, sermos coroados de êxito para a tua honra, tua glória e teu louvor. E é em nome de teu Filho amado, Jesus, que pedimos e agradecemos essas bênçãos. Amém, Senhor.